Graça e paz, pessoal, boa noite. Você que tem nos acompanhado para mais uma aula da Palavra de Deus. Amém? E eu gostaria de te convidar nessa noite para começarmos com uma oração. Amém? Então, feche seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais este dia aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos sustentado durante esta pandemia aqui, Senhor. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que a tua mão esteja agora sobre todos os lares, guardando de todo mal e principalmente trazendo entendimento da tua palavra. Nos revele, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos ensinar nessa noite. É no teu nome que oramos e já agradecemos. Amém. Amém, queridos. Hoje nós falaremos sobre o livro de Segunda Reis, é uma continuidade, mas antes de começar, estou projetando na tua tela aqui, relembrando, né, o propósito que nós estamos fazendo de jejum e oração pela nação. Um jejum e oração apartidário, amém, pessoal? E eu recebi algumas notícias de pessoas que têm feito este jejum por causa desta causa especificamente, e eu louvo e glorifico a Deus porque eu sei que foi o Espírito Santo que tocou o coração dessas pessoas. Sim, você que aderiu a esta causa, que está orando e jejuando por causa disso, saiba que não foi o Luiz, não foi nenhuma pessoa que te convenceu, foi o Espírito Santo de Deus. E quando ele faz isso é porque a sua intimidade com Deus tem aumentado, ou seja, você está mais próximo de Deus. Então, continue, persevere. Quando nós entramos num período de jejum e oração, vão aparecer pessoas em nossas vidas que vão nos criticar, pessoas que serão indiferentes e pessoas que vão nos incentivar. Fique próximo dessas pessoas que estão te incentivando e não dê ouvidos àquelas pessoas que estão te criticando por causa disso, porque você não está fazendo isso por pessoas, para pessoas. Você está fazendo isso para Deus. Amém? Então continue firme, porque o Senhor escuta a oração dos seus filhos. Amém? Estou muito feliz com a participação de muitas pessoas e eu creio que todos receberão o sobrenatural de Deus. Amém, pessoal? Então, hoje é o livro de Segunda Reis, é uma continuidade, mas eu gostaria de recapitular, eu estou fazendo isso algumas vezes para deixar muito claro, porque este período é muito importante para os dias atuais e para o nosso entendimento da Bíblia como um todo, tá bom, pessoal? Então, eu estou colocando aqui na tua tela, relembrando, né, o livro de Josué, quando eles entraram na Terra Prometida e começaram as conquistas. Depois das conquistas, eles estabeleceram as 12 tribos, foi a divisão das tribos que levava o nome dos filhos de Jacó. Lembra, aquela promessa de Deus se concretizou nesse período. Depois da divisão das tribos, vieram o período de juízes, nós já passamos por esse período de juízes, então estou colocando aqui também na tua tela para refrescar a memória. Juízes, lembra, pessoal? Nós falamos um pouco sobre Sansão, falamos sobre Gideão, falamos sobre Débora. Tá lembrando, pessoal? Deixa eu parar só um minuto aqui e destacar um outro ponto. Muitas vezes, né, são muitos acontecimentos, são muitos fatos, as pessoas ficam um pouco confusas. Não fique confuso, é natural às vezes, no primeira intimidade com a Bíblia, não conseguir conectar os pontos, por isso que eu estou sempre recapitulando, vamos juntos, vamos continuando a estudar, porque o Espírito Santo vai clarificar todas as dúvidas, amém? Então, voltando aqui, tivemos a conquista da Terra Prometida, a divisão das tribos, depois um período de juízes para governar essas tribos, e depois disso nós temos a transição do período de juízes para a monarquia. Foi ali que foi instaurado o império sobre Israel, sobre a Terra Prometida, que começou com Saul, depois passou para Davi e depois passou para Salomão. E nós terminamos, né, a aula passada falando sobre Salomão. Estou colocando aqui na tua tela o tamanho do Reino Unido.
o tamanho do Reino Unido foi nesse período de Saul, Davi e Salomão. Veja na tua tela, né, você está vendo uma imagem com algumas cores. Então, este período do Reino Unido ele durou 120 anos, foi 40 anos para cada rei, Saul, Davi e Salomão, e foi um tempo de prosperidade de Israel, a extensão do território, a construção da capital Jerusalém. Foi nesse período que foi construído o templo, né, conhecido como Templo de Salomão, com muita abundância de ouro, de prata. Então você está vendo aqui, tudo que está verde foi o rei Saul, que foi na época do rei Saul que conquistou. E depois de Saul veio Davi, que já tem, é o verde mais o rosa, roxo, não sei qual que é essa cor. Veja que já teve uma grande expansão do Reino Unido. E no tempo de Salomão teve uma expansão econômica ainda maior. Além do verde e do rosa que ele governava, ele também, ali o amarelinho lá em cima, não sei se está claro na tua imagem, também era sobre o controle econômico de Salomão. Então, o reino cresceu muito na mão desses homens, claro, por causa da bênção de Deus. E quando nós terminamos a aula passada, nós vimos ali que Salomão fez coisas erradas que não agradaram o Senhor, e por causa disso o reino ele foi dividido. Estou colocando na tua tela mais uma imagem. Veja, o reino foi dividido em duas partes, em Israel e em Judá. Por causa do pecado de Salomão, Deus avisou Salomão que isso ia acontecer, mas isso ia acontecer depois que Salomão morresse e por causa das disputas que teriam dos filhos de Salomão. Então o reino foi dividido em dois, Judá e Israel, ou seja, acabou o império do Reino Unido e tudo aquilo que Deus tinha prometido começa a desmoronar, não por causa de Deus, tá, pessoal, mas por causa das atitudes dos homens, por causa da falta de obediência. Na tua tela, mais uma imagem para você ver a divisão do reino, Israel e Judá. E aqui você está vendo, olha que interessante. Depois desta divisão, né, homens começaram a governar o reino dividido. Todos os reis que tiveram em Israel, pessoal, Israel, reino dividido, não faça nenhuma assimilação com o país Israel de agora. Eram outros tempos, outra divisão, outro tipo de governo, tá bom? Então, o reino dividido na parte de Israel tiveram diversos reis, e esses reis foram maus. Todos os reis de Israel foram mal. E do reino de Judá? No reino de Judá também tivemos diversos reis, alguns reis foram bons e outros reis foram maus. E neste período no reino dividido, nós vemos diversos profetas, homens enviados por Deus para dirigir o povo, para corrigir o povo. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo aqui e tentando ser o mais simples possível? Às vezes a pessoa pega a Bíblia e vê lá Jeremias, profeta Daniel, e não consegue conectar isso com o contexto da Bíblia. Veja, os próximos livros que nós veremos ao longo deste ano, eles estão conectados com este tempo. Ou seja, existe um profeta chamado Obadias. Terá um livro da Bíblia que se chama Obadias. Não dá para ler Obadias sem entender o contexto histórico. E o contexto histórico de Obadias está diretamente relacionado com este período aqui na tela que eu estou circulando, que mostra qual que era o rei da época. Então tem o profeta Obadias, tem o profeta Joel, tudo está ligado e tudo está conectado por um propósito. Outro profeta muito conhecido é Isaías. Isaías profetizou no período de Acás, que era um rei mau de Judá, no período de Ezequias, que era um rei bom. Veja, tudo está conectado. Então, quando nós chegarmos no profeta Isaías, nós teremos que ter na nossa mente que Isaías estava profetizando para este período. Não dá para eu ler Isaías sem entender o que está acontecendo. Por isso, é importante eu sempre estar lembrando o que aconteceu nesse
para nós termos um entendimento mais fácil. Eu acho que ficou claro, mas se não ficou claro nessa aula, na próxima aula nós também falaremos um pouco disso. Amém, pessoal? Então, continuando, o reino foi dividido no reino de Israel, que era o norte da terra prometida, e o reino de Judá, o sul. Vamos falar um pouco da parte amarela. Ali tinha 10 tribos, lembra das tribos de Israel, que tinham o nome dos filhos de Jacó. A capital deste reino era Samaria. A sua queda aconteceu 722 anos antes de Cristo. O império que conquistou, né, este reino de Israel foi a Assíria, e o primeiro rei após a separação, quando teve a separação do reinado de Salomão, foi Jeroboão. Agora vamos para o verde, o reino de Judá. O sul tinha 2 tribos, sua capital era Jerusalém, a sua queda aconteceu 605 anos antes de Cristo. O império que conquistou foi a Babilônia, do famoso rei Nabucodonosor, você deve conhecer isso da história. E o primeiro rei após a separação, após Salomão, foi Roboão. Pessoal, vocês talvez não tenham entendido, mas quando eu falo de queda, esses 2 reinos aqui, logo depois de muitos anos, por causa do pecado dos seus reis, por causa do pecado do seu povo, foram conquistados por 2 forças da história, né? A força assíria e a força babilônica, tá bom? Agora eu estou colocando na tua tela aqui uma outra imagem. Todos os reis de Judá e todos os reis de Israel, o reinado de cada um e os feitos deles perante ao Senhor. Veja que aqui tem um joinha, ou tem um like, ou tem um dislike, né? Tudo que tem um like foi o que eles fizeram que agradou aos olhos do Senhor. Então, de novo, em Judá nós temos homens bons perante a Deus e homens ruins perante a Deus. E no reinado de Israel nós só temos homens ruins perante a Deus. E por causa deste tipo de governo, né, de desobediência, eles faziam coisas que a maioria faziam coisas que não agradavam a Deus, eles sofreram grandes consequências. E quais foram as consequências, né? A Assíria dominou, né, a parte norte do reino, ou seja, eles foram exilados. E aconteceu a mesma coisa com a parte sul do reino de Israel, agora reino de Judá. Eles foram deportados para a Babilônia. A Babilônia conquistou, destruiu. Para vocês terem uma ideia, foi nesse período de Nabucodonosor que eles saquearam todo o templo de Salomão e eles destruíram o templo de Salomão. Inclusive, na cidade de São Paulo existe uma réplica, né? Uma igreja tem uma réplica do templo de Salomão. Bem, na verdade, este templo não existe e ele foi destruído nesta época, quando Nabucodonosor ele dominou o reino de Judá. E foi nesse período, né, de exílio, né, de domínio do reino de Judá, que tem o famoso profeta Daniel. Muitos que têm um pouco de intimidade com a Bíblia vão se lembrar. E veja aqui que importante para nós entendermos. Olha essa imagem aqui. Então nós temos o reino unido, né, na época de Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido. E aqui nós temos todos os profetas. Então veja que no Reino do Sul nós temos diversos profetas. Eu acabei de falar do Daniel. Daniel ele está nesse período aqui dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, dominado por Nabucodonosor. No outro lado, aqui no Reino do Norte, nós também temos outros profetas importantes. Então veja, essa imagem mostra que um determinado profeta no qual nós estudaremos na Bíblia, ele está diretamente ligado por um período de tempo ligado a um rei. E muitos profetas eles apareciam, eram levantados por Deus para corrigir o povo. Mas, infelizmente, o povo não escutava a Deus. E Luiz, talvez você se pergunte, por que é importante eu entender essa cronologia, tudo isso que você está dizendo? Estou colocando aqui na tua tela mais a linha do tempo da Bíblia. Veja, começa na criação,
vai até aqui a cruz de Jesus Cristo e continua onde nós estamos até a volta de Jesus Cristo. E veja que aqui no meio existe a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. E depois disso tem o exílio até chegar o tempo de Jesus Cristo. Por isso é importante nós entendermos, né, da onde veio Jesus. Né? Jesus veio da tribo de Judá, desta linhagem. Então tudo está conectado na Bíblia. Não dá para eu entender, né, o plano redentor de Deus se eu não entender o que aconteceu neste período aqui, tá bom, pessoal? E reforçando mais uma vez o que eu disse na aula passada, lembre-se que eu acabei de mostrar todos os reis do reino do norte, do reino de Israel, eles foram maus. E a história destes reis, a história deste povo terminou no exílio da Assíria, não teve continuidade, as gerações pararam por causa da maldade destes homens, por causa da maldade deste povo. O reino de Judá, não, foi diferente, sofreram muito na mão dos inimigos, sofreram muito no exílio da Babilônia, mas num determinado momento veio o nosso Redentor, Jesus Cristo, para nos libertar da maldição de todos os pecados e nos dar um caminho, nos dar um destino para todos aqueles que o aceitam como o Senhor de suas vidas. Amém? Qual que é a aplicação, né, disso, né, da aula, de todo o contexto? Não vou entrar muito no detalhe, mas fica claro, né, com o livro de 2 Reis, que Deus odeia o pecado e Ele não permitirá que continue de forma indefinida. Olha que interessante e olha que importante. Se pertencemos a Ele, podemos esperar sua disciplina quando lhe desobedecemos. É igual um pai com o filho. O pai corrige o filho. Deus corrige os seus filhos. E era o que acontecia. Deus estava corrigindo o povo, né, no exílio por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa da desobediência. E não foi por falta de aviso, pessoal. Não foi por falta de aviso. Os profetas daquela época, nós vimos que eram diversos profetas. Eles avisavam o povo, mas o povo ignorava a voz de Deus. Um pai amoroso corrige seus filhos para o seu bem e para provar que realmente pertencem a Ele. Deus pode, por vezes, utilizar os incrédulos para trazer correção ao seu povo, e Ele nos dá advertência antes de proferir o julgamento. É o resumo do que acontecia naquela época. Deus corrigia o povo. Aí era uma questão de o povo aceitar essa correção ou não. E Deus corrigia. Deus corrige por amor. É por amor. Da mesma forma que eu corrijo o meu filho pequenininho por amor, Deus me corrige por amor à minha vida. E daqui e aqui, quando essa correção vem, é uma decisão se eu vou obedecer, se eu vou aceitar ou se eu vou ignorar. E como nós aplicamos tudo isso, né? Como cristãos, temos a sua palavra para nos guiar e nos advertir quando nós desviamos do seu caminho. Veja a importância da Bíblia. Este é o nosso manual de sobrevivência, pessoal. Nosso manual de sobrevivência. Nós temos a Bíblia para nos espelharmos e nos basearmos. Não dá para dizer que quando a correção de Deus vem, e geralmente a correção de Deus ela vem de forma dura, né, vem de forma impactante, vamos assim dizer, não dá para dizer que nós não fomos avisados. Nós somos avisados sim através da Bíblia. Basta nós lermos, basta nós nos aprofundarmos, e é isso que nós estamos fazendo aqui, não é verdade, pessoal? E eu creio que vocês têm recebido, né, não só a correção, mas principalmente a bênção de Deus, que ela vem quando os filhos de Deus se colocam no caminho que agrada a Deus. Assim como os profetas antigos, sua palavra é confiável e sempre fala a verdade. O profeta Isaías, profeta Daniel, Joel, Jonas, nós veremos Jonas, aquele famoso profeta que foi engolido por um peixe grande, foi daquela época, foi usado ali no Reino do Norte. Todos estes homens falaram a verdade. Eles eram a boca de Deus para o povo.
E a boca de Deus hoje para nós é a Bíblia, que fala a verdade. Se você tem alguma dúvida, qual que é o caminho que Deus tem para a sua vida, eu já trouxe até aqui, falei, quando nós iniciamos aquele propósito de leitura, leia Mateus 4, 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, ficará claro quais são as regras básicas e o que Deus espera de você. A fidelidade de Deus para o seu povo nunca falhará. Mesmo quando nós falhamos, o homem falha, nós erramos, mas a fidelidade de Deus nunca falha. O que eu quero dizer com isso? Se você algum dia errou, se a vida toda, até aqui, até hoje, olhando para trás, você nunca aceitou a Bíblia como um manual de sobrevivência, de vida para a vida eterna, tome essa decisão hoje. Entenda e aceite que a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida. E tudo que Deus quer para a sua vida está escrito na Bíblia. Tome essa decisão e viva o sobrenatural de Deus. E como que é mais um ponto aqui para nós refletirmos e aprendermos. Todos os reis de Israel, seja o reino do norte ou o reino do sul, tiveram oportunidades de serem fiéis a Deus, mas poucos foram as que aproveitaram. Todos os reis tiveram chances de serem fiéis a Deus, assim como nós, eu e você, nós temos a chance, a oportunidade de sermos fiéis a Deus. Nós podemos tomar duas decisões, de não sermos fiéis e colhermos essas coisas que estes homens colheram, que são coisas ruins. Mas nós somos inteligentes e não queremos isso. E a outra decisão que nós podemos ter é de sermos fiéis a Deus e vivermos o sobrenatural. No final do dia, pessoal, é a nossa decisão, porque o nosso Deus é maravilhoso, ele tem o livre-arbítrio sobre a vida de todas as pessoas do planeta. Cabem a elas tomarem a decisão se vão seguir os caminhos de Jesus ou se vão ser desobedientes. A diferença estava no interesse de cada um diante de tantos reis. O padrão de Davi ainda deve ser seguido, independente do que façamos. Devemos buscar de coração a Deus. Ou seja, o ensinamento básico que Davi nos deixou é buscarmos a Deus de todo o coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se arrepende. Se nós fizermos isso, Deus ouvirá o nosso clamor. Amém? Então, pessoal, esse é o resumo do livro. Espero que tenha ficado fácil o entendimento, mas em resumo, os problemas na vida do povo de Deus vieram por causa da desobediência. Tão simples quanto isso. Se eu for resumir o livro de 2 Reis, é isso. O exílio, a opressão veio porque estes homens fizeram o que era ruim perante aos olhos de Deus. Mas Luiz, e tinha pessoas ali, talvez naquela região, que não tinham nada a ver com a maldade do rei. É verdade. E é aqui que eu queria dar a continuidade antes de encerrar esta aula. No meio desta dificuldade, no meio desta tribulação, acontecia milagres. O que eu quero dizer com isso? Se o rei da época estava fazendo alguma coisa errada perante aos olhos de Deus, ele sofreria as consequências. Mas se uma pessoa daquela cidade estava fazendo coisas que agradavam a Deus, esta pessoa recebia milagres. E nós, pessoal, estamos vivendo num tempo de dificuldades, num tempo de incerteza, tanto na parte de saúde, como na parte financeira, e eu não estou aqui falando politicamente quem está certo, quem está errado, eu estou longe disso. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite, que em um tempo de dificuldades, em um tempo de dificuldades, de desafios, de sofrimento, de miséria, de doenças, também pode ser um tempo de milagres. Você que está passando por alguma dificuldade durante essa pandemia, saiba que o seu Deus, o nosso Deus, escuta as nossas orações se nós a fizermos com o coração aberto.
e o milagre pode acontecer. Durante este período, muitas pessoas sofreram, mas muitas pessoas receberam o milagre de Deus, viveram o sobrenatural de Deus. Então, é a minha decisão, é a tua decisão de obedecermos a Deus, de nos prostrarmos, de nos arrependermos e de nós clamarmos a Deus para receber o sobrenatural. E agora eu gostaria de dividir 2 milagres que aconteceram neste período, milagres que talvez tenham tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E eu quero falar de milagres, do agir sobrenatural de Deus no meio da dificuldade. Quando existe dificuldade, quando existe problema, saiba que existe milagres. Os milagres se manifestam, eles acontecem em períodos difíceis. E o primeiro milagre tem a ver com prover meios para o pagamento de dívidas. Em 2 Reis, capítulo 4, existe uma história de uma mulher. Essa mulher ficou viúva, ou seja, perdeu o marido. E quando isso aconteceu, ela não só perdeu o marido, também como ficaram as dívidas, porque o marido dessa mulher era o homem que trabalhava e trazia sustento para casa, e essa mulher ficou desesperada, e ela foi ao encontro do profeta Eliseu, pedindo ajuda e dizendo que existia um credor, e o credor queria que essas dívidas fossem quitadas, mas como ela não tinha dinheiro, o credor pegaria os seus filhos para trabalhar como escravo. Imagine só a dor, a dificuldade, o tormento que esta mãe estava passando, mas esta mãe não desanimou e ela foi ao encontro do profeta. O que significa isso? Ela foi ao encontro de Deus, ela buscou escutar a voz de Deus e buscou entender o que ela tinha que fazer para sair dessa. E o profeta de Deus, a boca de Deus ali para aquele povo, a voz de Deus orientou essa mulher a pegar um pouquinho de azeite que ela tinha e começar a derramar nas vasilhas. Veja, essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha só um pouquinho de azeite, só um pouquinho. E o Deus, através do profeta, falou: pegue várias vasilhas vazias e pegue este pouquinho de azeite e comece a derramar em todas as vasilhas. Ou seja, o profeta, inspirado por Deus, estava dizendo que haveria um milagre de multiplicação na vida dela. Muitas pessoas nos tempos atuais não acreditam no milagre de multiplicação, e muitas vezes Deus nos pede para fazermos algo que aos olhos humanos possam parecer impossível, mas esta mulher, esta viúva, ela não se preocupou com o olhar e com o raciocínio humano, ela acreditou, ela teve fé e ela obedeceu. Veja só o que esta passagem diz, que está em amarelo: a viúva seguiu as instruções de Eliseu, ou seja, a viúva seguiu as instruções de Deus, mesmo parecendo difícil, mesmo parecendo impossível aos olhos humanos. O que aconteceu? Começou-se a derramar o pouquinho de azeite em todas as vasilhas. Num determinado momento que acabaram-se as vasilhas e todas as vasilhas estavam cheias de azeite. O que aconteceu? O sobrenatural de Deus através da obediência. Quando isso aconteceu, o profeta disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Uau! O milagre da multiplicação na vida desta mulher. E o que nós aprendemos aqui? Que mesmo em tempos difíceis, se houver obediência, se houver fé, Deus vem com o sobrenatural. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade financeira, no trabalho, se você está sendo assolado por essa pandemia e o cenário muitas vezes não parece favorável, muitas vezes o cenário mostra que só irá piorar. Ei, não desanime. Tenha a mesma fé dessa viúva e principalmente obedeça a orientação de Deus. Talvez você esteja perguntando: Luiz, eu preciso procurar um profeta assim como essa mulher procurou Eliseu? Não.
Você tem a Bíblia. Você tem a voz de Deus. É lógico que você pode procurar pessoas de Deus, tementes a Deus, que conhecem a Bíblia, para orarem para a sua vida. Um pastor, no caso, claro, eles são pessoas usadas por Deus, mas você tem a Bíblia e você tem esperança e fé. Se você acredita na Bíblia, se você ora, se você jejua, se você busca, Deus irá derramar algo novo na sua vida. Deus irá transbordar do azeite dele sobre a sua vida e você irá passar por essa crise. Obedeça a Deus, escute a voz dele e coloque em prática os mandamentos de Deus, que você irá viver o sobrenatural de Deus e a prosperidade de Deus entrará na sua casa. Atitudes simples, nós lemos apenas 7 vezes, essa passagem, esse milagre aconteceu em apenas 7 versículos, que tratam simplesmente que existe um Deus que abençoa os seus filhos quando eles andam em obediência e eles fazem aquilo que Deus pede para fazer. Amém? Então coloquem isso em prática. Eu já declaro a sua vida um derramar de prosperidade em nome de Jesus. E o próximo o próximo milagre em tempos difíceis que eu gostaria de compartilhar é que nós estamos sendo assolados na pandemia, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão com medo, né, deste vírus, mas saiba que existe um Deus que cura, existe um Deus que cura em tempos difíceis. Foi o que aconteceu naquela época também. Naquela época era um tempo difícil, o povo estava sofrendo por causa do pecado, mas Deus também derramava a cura sobre a vida das pessoas, e tem uma passagem que está em 2 Reis 5 sobre a cura de Naamã. Naamã, ele estava com lepra, ele estava doente, era uma doença terrível, continua sendo terrível, mas naquela época era mais terrível ainda porque o tratamento era muito diferente. E Naamã, ele foi ao encontro do profeta para ser curado, e o profeta pediu algo inusitado. Ele pediu que Naamã fosse ao Jordão e mergulhasse ali 7 vezes no rio. Só que Naamã, ele ficou indignado, porque Naamã pensou que ele ia ser recebido com honrarias pelo profeta, o profeta ia orar e impor a mão, e ele ficou indignado, e Naamã, ele deu meia volta e partiu furioso, porque a expectativa de Naamã era diferente, e o profeta pediu outra coisa para ele. Só que ali os seus oficiais convenceram a Naamã a fazer isso. Naamã, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, e conforme a instrução do homem de Deus, sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. O que nós aprendemos aqui não é da nossa forma que as coisas devem ser feitas, mas da forma de Deus. Se você está procurando um milagre, se você está procurando uma cura, saiba que não é da sua forma, não é do seu padrão, não é da forma como você raciocina, mas é da forma e como Deus quer. Eu não estou falando aqui que tem que ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ser curado. Não é disso que a passagem trata. Mas a passagem trata sobre obedecer a Deus, obedecer os mandamentos e o direcionamento de Deus para receber cura. E não fique como Naamã se o milagre na sua vida ainda não aconteceu. Acredite, acredite e persevere, obedeça, porque Deus irá derramar cura na vida de vocês. Se você está passando por alguma enfermidade, talvez você esteja chateado, triste, magoado, depressivo e até mesmo aborrecido com Deus, saiba que Deus tem o poder de te curar. Ele quer te curar, e não importa qual é a doença, porque para Deus nada é impossível. Basta uma palavra dele para as coisas mudarem, mas é necessário obediência e fé da nossa parte. Simples, parece simples, não é verdade? Mas muitas vezes as pessoas ficam
travadas porque tem algo na mente delas que não entende o agir de Deus. E eu te digo, entender o agir e o mover de Deus é impossível, porque Ele é soberano. Deus está acima da ciência, Ele está acima do entendimento e do raciocínio humano. Então, se hoje nós tomarmos uma decisão de acreditar em tudo o que está na Bíblia, haverá cura e haverá prosperidade. Quando eu falo em obediência, é obedecer à palavra de Deus e colocar isso em prática. E você e eu, nós viveremos os melhores tempos de nossas vidas durante essa pandemia. Haverá prosperidade, haverá cura. Essas duas coisas que estão assolando o mundo. Não é só a nossa família, não é só os nossos amigos, a sociedade onde nós vivemos. Não, isso está assolando o mundo. Mas se nós obedecermos, nós viveremos a prosperidade de Deus e viveremos a cura, a proteção de doenças por causa do amor de Deus pelas nossas vidas. Só depende de nós, só depende do nosso coração para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Então, você que está com medo dessa pandemia, continue se cuidando, continue se protegendo. Aqui nós não estamos sendo negligentes com nada, porque Deus não gosta da negligência. Deus não gosta da negligência. Mas acredite que você tem um Deus que te protege de todo o mal. Amém? Então eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração para que este entendimento afloresça em nosso coração e a gente coloque tudo isso em prática para nós vivermos o sobrenatural. Amém? Então feche os seus olhos e abre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, afloresça em nossos corações essa vontade de te conhecer através da Bíblia, de colocar os mandamentos em prática para nós vivermos o teu sobrenatural. Nós estamos aqui reunidos porque nós acreditamos que tu és o Deus que faz as coisas se multiplicarem. Então prospere, Senhor, os nossos celeiros, encha as nossas vidas com a tua prosperidade. Nós também te pedimos, ó Senhor, traga cura na vida dessas pessoas. Eu não sei quais são as doenças que as pessoas que estão nos assistindo têm. Talvez seja depressão, até mesmo medo, doenças psicológicas. Em nome de Jesus, nós repreendemos e nós te pedimos a tua cura. Se tiver alguém aqui que está nos assistindo, que está resfriado, ou com coronavírus, ou até mesmo com H1N1 que está acontecendo muito, nós te pedimos cura. Traz cura nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. E principalmente nessa noite, ó Senhor, nós fazemos um voto contigo, um voto de obediência. Por mais que a Bíblia muitas vezes pareça confusa e até mesmo difícil de segui-la, nós iremos segui-la porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no teu sobrenatural e nós, através de uma atitude de fé, nós acreditamos que a Bíblia é a verdade e a verdade que deve ser seguida, meu Pai. E nós já te agradecemos esta onda de prosperidade, esta onda de cura que virá sobre as nossas vidas, não para a nossa alegria, mas para a tua honra, para a tua glória, ó Senhor, porque os teus milagres vêm para nós engrandecermos o teu nome. Quando nós engrandecemos o teu nome, sim, nós nos tornamos pessoas felizes e alegres, porque tu és o único Deus vivo, tu és o único verdadeiro e tu está acima de todas as coisas. É em teu nome, Jesus, que nós já agradecemos tudo o que o Senhor fará na vida das pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe, Deus te proteja, que o Espírito Santo te encoraje a ter estas atitudes que geram os milagres de Deus em nossas vidas. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.